Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Louvado seja Deus por mais uma manhã, pela alegria de estarmos na presença de Deus. Gostaria de compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12, onde está escrito: Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Este texto narra a cura de um leproso, um homem que estava numa situação muito delicada, porque o texto diz que ele estava coberto de lepra. Não era uma lepra localizada, mas era um problema já generalizado. E o que podemos aprender nesta narrativa? Primeiro, que devemos buscar a pessoa certa nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, nos desafios que encontramos na vida. O texto diz que aconteceu que, estando ele, Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Observe que esse homem buscou a Jesus. E muitas vezes, irmãos, em situações que enfrentamos, não buscamos Jesus em primeiro lugar. Muitas vezes buscamos instituições, pessoas, mas precisamos entender a necessidade de buscarmos a Jesus. Quantos convites Jesus fez para que as pessoas fossem até ele? O mais conhecido, ele disse: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Segundo, devemos aprender com este homem a ter a postura certa diante de Jesus. O texto diz que ele, prostrando-se com o rosto em terra, isso é quebrantamento. E em Mateus capítulo 8, versículo, diz que ele adorou a Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores e devemos nos prostrar diante dele em sinal de submissão e adoração. E ele fez a oração certa. Versículo 12, então, ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Observe que ele reconheceu a singularidade de Jesus, chamando Jesus de Senhor. Segundo, ele reconheceu a soberania de Jesus, porque ele disse: se o Senhor quiser. Irmãos, se Deus quiser, ele pode fazer qualquer coisa, porque ele é o soberano Deus. Ele tem todo o poder em suas mãos, e ele faz todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade. Se o Senhor quiser, ele pode. Às vezes ouço algumas pessoas orando, dizendo: Senhor, se o Senhor puder. A questão não é se Deus puder, porque Ele pode. A questão é se Ele quer. Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Qual a vontade de Deus em determinada situação? E o texto diz então que ele reconheceu também a sua necessidade, a necessidade de ser purificado. Todos nós precisamos ser purificados, porque somos pecadores e o pecado nos contaminou. O pecado impregnou em nossa vida e nos escravizou, nos subjugou e traz constrangimentos, traz vergonha. E precisamos do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que possamos, à semelhança desse leproso que foi curado, buscar o Senhor Jesus, termos a postura correta diante de Jesus e fazermos a oração certa. Versículo 12, versículo 13, perdão. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Que coisa linda! Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus,
Bendito o Pai que estás nos céus, louvamos e exaltamos o teu nome porque é santo. Adoramos ao Senhor porque tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Te louvamos pela vida eterna que nos é oferecida, nos é dada gratuitamente na pessoa do Senhor Jesus. Queremos reconhecer diante de ti os nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa. A tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Como precisamos do teu socorro, como precisamos da intervenção do Senhor em nossa vida. Ó Senhor, que a tua paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde, Senhor, a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Te louvamos nesta manhã pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, Senhor, pela nossa saúde, pela nossa nação. Louvado seja Deus. Pedimos que o Senhor nos ensine a fazermos a tua vontade. Nos dê um coração quebrantado, Senhor, um coração temente ao Senhor, um coração sedento pela tua presença, Deus, em nome de Jesus. Eu te louvo pela vida deste irmão, desta irmã que acompanha esta oração, e há alguns irmãos, alguns de nós passando pelo dia mal, passando por lutas, e quantas vezes, Pai, não sabemos o que fazer. Por isso pedimos o socorro do Senhor. A tua palavra diz que tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, Senhor, dá-nos a sabedoria em nossas escolhas, nas nossas decisões. Ilumina, Senhor, os nossos olhos, para que possamos ver o livramento do Senhor, a direção do Senhor. Nos dê um coração sensível para ouvir o Espírito Santo, para obedecer ao Senhor, para sermos guiados pelo teu Santo Espírito, porque a tua palavra diz que a inclinação da carne gera morte, mas a inclinação do Espírito gera vida e paz. E é isso que queremos para a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, sempre nos dê a graça de buscarmos a tua presença. Não permita que fiquemos iludidos com as coisas desse mundo ou desanimados, ó Deus, com as lutas na vida cristã, neste mundo de aflições, mas que possamos, ó Deus, correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Dá-nos um dia na tua presença, nos abençoa, Senhor, porque de ti precisamos. Liberta a nossa nação, Senhor. Traga um avivamento sobre esta nação. Liberta-nos, ó Deus, liberta o Brasil da imoralidade, da corrupção, da idolatria, da feitiçaria, e faça dessa nação uma nação temente ao Senhor, para a glória do teu nome. Pedimos que o Senhor não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, Pai. Assim oramos com gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz, em nome de Jesus. Amanhã, com a bênção de Deus, estaremos juntos novamente na oração da manhã. Até lá.